Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa maratona do Civil 3D, onde você aprende a pensar como o Civil 3D pensa. E eu estou muito orgulhoso de poder agora iniciar uma sequência de aulas onde você não vai encontrar em nenhum lugar, talvez uns videozinhos lá dos indianos, ou sei lá, da Rússia, alguma coisa aí que você encontre de conteúdo, mas no YouTube, assim, de mão beijada, só na CSBIM. E detalhe, o que é mais legal, tá? Você vai ter um certificado para poder chancelar o que você aprendeu sobre Part Builder. Então, um certificado Autodesk emitido pela CSBIM junto ao Autodesk para você realmente, ao final dessas aulas, né, ter essa comprovação desse nível de conhecimento superior, né, onde você, e aí isso que é legal, uma dica para você, tá? Eu, particularmente, você fala, Oswaldo, mas é um conhecimento muito hardcore, um conhecimento muito pesado para mim que estou iniciando. Não, tem dois cenários, né? Pode ser que você esteja iniciando e pense assim, mas, ou pode ser que você já é da área, já trabalha, Civil 3D é a rotina, você já está ligado e para você caiu de, nossa, como uma bandeja, assim, como uma luva esse assunto para você. Ambos os casos, saibam que está cada vez mais necessário você, um projetista, um engenheiro, ter uma qualificação a nível de modelagem em BIM. Então, eu fico até muito contente de ver alguns BIM Mandates, vi inclusive hoje mesmo um BIM Mandate de uma grande concessionária, uma grande uma grande concessão, né, de abastecimento de água e esgoto, uma autarquia, né, que nela fala lá, deixa explícito que só aceita em BIM se for Pipe Network, e se for Pressure Network, e tem que mandar o arquivão em Civil 3D e o catálogo. Então, assim, tá sendo necessário, velho. Isso, e eu fico muito contente com isso, porque é o uso correto sendo cada vez mais desmistificado. Então, como parte disso tudo, a gente planejou, já revelei lá no Easter que hoje ia ser essa sequência de aulas, a gente vai ter esses encontros e ao final você vai ter essa inscrição, né? A gente vai abrir inscrição, talvez aí para o Autodesk, mas para o certificado Autodesk, mas específico da maratona a respeito do Part Builder. Fechou? E a gente aqui nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o que é o Part Builder, afinal de contas, para você ter uma ideia do que é, né? Tem algumas novidades de interação para você, é muito legal essa aula, eu preparei, a gente preparou com muito carinho para que você tire pleno proveito. Mas antes, olha só. Olha só. Então, fique com a gente até o final, curta esse vídeo, se inscreva, compartilhe com seus amigos para que de fato esse conteúdo consiga atingir cada vez mais pessoas que estejam querendo virar a chave e entender mais sobre essa poderosa ferramenta que é o AutoCAD Civil 3D. E é uma ferramenta dentro da ferramenta, e você vai entender um pouco isso, né? O Part Builder, na verdade, é como se fosse um software dentro de um software. Muito louco. Uma coisa que é legal que a gente vai ter, tá? Vai ser isso daqui, ó. Olha só que legal. Isso vamos inaugurar hoje. O que é isso, Oswaldo? Isso daqui, ó, é escrever para você, ó. Olha lá, ó. Tá vendo aqui? Pois é, meu amigo. Bill, não Boulder. Pois é. Cara, a gente fica muito. Peraí, deu branco, velho. Aí é Bubu mesmo. Aí, ó. Boulder. Aí.
Tá vendo? Ah, lá, ó. Então, você vai junto comigo, vou interagindo com você para a gente raciocinar junto, utilizando dessa lozinha aqui embaixo, tá bom? Para que a gente consiga aprender plenamente sobre essa poderosa ferramenta, que é a ferramenta dentro da ferramenta, parte builder que está dentro do Civil Software, dentro do software. Bem, sem muitas delongas, vamos direto ao ponto e para isso não temos nenhum arquivo para você baixar, vamos direto, né, na mão na massa, ok? Para que você consiga aprender, ok? Separar aqui inicialmente alguns conceitos para você poder pegar a ideia. Inicialmente, você sabe que o Party Builder, o que é afinal o Party Builder? O Party Builder, ele é o pai, vamos dizer assim, do Pipe Network, ou seja, ou a mãe, né? Melhor dizendo, que é quem concebe todas as coisas. Então, o Pipe Network, para quem não conhece, também é onde a gente desenvolve as nossas redes, né? E tem várias outras coisas que a gente pode desenvolver dentro do Pipe Network, mas especialmente, né, as nossas redes por gravidade, principalmente. E a Pressure, né, não é o caso, a gente não vai falar dela, até porque a criação dela é diferente. A Pressure Network já é redes pressurizadas e o formato de criação é diferente. No Part Builder, você desenvolve, cria literalmente do zero, estruturas e tubos que são específicos para se trabalharem dentro do Pipe Network. Então, aqui dentro do Pipe Network, por exemplo, se você pode abrir o teu template, pode abrir, se você tem o CAD Infra também, pode ir num template do CAD Infra e tal. Você vai ver aqui, por exemplo, que existe, por exemplo, aqui eu estou com um template padrãozão do Autodesk, né? Mas se você entra aqui, por exemplo, Create Part, New Part List, e aí eu tenho aqui, por exemplo, uma sequência de itens que já foram, por exemplo, criados por nós, e a gente fica muito contente, porque o Part Builder, nós desmistificamos o Part Builder em 2020, na pandemia, se eu não me engano, junto com a maratona, foi uma coisa assim. E foi muito legal, porque dali para frente, quando a gente fez essa, né, desvendou o uso do Part Builder, a gente viu que o Civil 3D tinha várias e várias possibilidades, né? Nem o céu é o limite de tantas coisas que a gente pode criar, né? A gente cria e na verdade, cada dia mais a gente entende que dá para se criar várias e várias coisas. De qualquer forma, até por exemplo, ó, a gente consegue ter elétrica, posteamento, até para sondagem. O que é essa sondagem? A gente não vai falar agora, porque senão é spoiler, né? Mas, ou seja, percebe? Ó, acessibilidade, a rampinha de acessibilidade. Então, a gente tem várias possibilidades do que se pode ser criado dentro do Party Builder. Estou mostrando para vocês aqui o que é o catálogo, que hoje vem junto com o CAD Infra, né? Então, só que aí agora o que eu vou ensinar vai ser como criar esses caras, tá? É lógico que não é em uma aula que a gente vai fazer isso, por isso que tem uma sequência de aulas, mas acompanhe cada uma delas, tá bom? Agora que você entendeu o que é o Party Builder, você entendeu o resultado do que ele cria, então, como se cria? Vamos lá. Então, como se criar o Party Builder? Até para pensando numa hierarquia, né? Falando antes de falar já que a gente está com o mural, né? Vamos estrear o mural. É como se nós pensássemos o seguinte, ó, part, part builder, então part builder, pipe network, network, e esses caras aqui são selecionados num part list. Peraí, eu acho que
Acho que eu vou ter que acrescentar mais uma pagininha. Vamos ver aqui. Foi. Part list. Então, essa é a sequência da criação lógica do que é o conjunto de peças, de tubos e estruturas. Cria-se no Part Builder, disponibiliza-se no Pipe Network, e no template você cria um part list, entende? Então, aqui a gente, quem manja esse cara aqui é o bichão, quem manjar ele, tá? E aí a gente fica muito contente que depois que a gente desmistificou isso, várias pessoas, nossa, começaram a pegar o nosso catálogo, olhar, fuçar tal, e desmistificar, e até produzir coisas aí, vídeos, aulas, a gente fica super contente com isso, porque é uma forma de pessoal também entender o uso correto, né? Porque o Civil 3D precisa saberem, né, que sem o Pipe Network é recriar a roda, né, se a gente não usa. Então, Part Builder, Pipe Network. O que é o Pipe Network? É quando você tem o conjunto de part lists, né? Então você disponibiliza para o Pipe Network, que o Pipe Network cria-se uma part list, e o part list aqui é onde entra o template. Então aqui, ó, no part list, aqui é onde entra o template. O template entra aqui. Então, percebe? Uma coisa puxa a outra, tá? Então, agora que você pegou a ordem lógica das coisas, vamos entender aqui, ó, do zero, né? Vou vir aqui em Create Design. Se você tem o CAD Infra, talvez vai ser necessário que você desinstale o catálogo, ok? E aí você, sem o catálogo, você vem aqui então agora, ó, em parte Builder, vai liberar para você todos esses caras aqui, e aí você fala assim, olha, percebe, posso criar, o que você quer criar? Tubos ou estruturas? Percebe? Por exemplo, tubulação eu tenho aqui, ó, DS Tigre, canaletas, padrão DENIT, enfim, tenho vários caras aqui, né? Muito louco. E para estruturas, eu tenho também, ó, aqui é mais ou menos aquela telinha que eu te mostrei. Só que aí, digamos, ó, vamos lá, eu vou criar aqui uma do zero, ó, digamos que eu vou criar um tópico. Vou chamar aqui, ó, por exemplo, de maratona, maratina não, né, maratona, e dentro do maratona eu vou criar o exemplo 01. Cuidado com espaço. Vou dar um espaçozinho aqui e tal, assim, ó. Não, tá? Caracteres especiais nas programações, principalmente espaço, barra, enfim, não se utiliza. E agora você vai entrar no submundo das programações, né? Aqui ele vai demorar um tempinho, de fato, para abrir, é assim mesmo. Mas enquanto ele abre, é importante você saber que duas coisas muito importantes. Vou voltar aqui, né, para o mural. Ó, vamos limpar esse cara. Seguinte, importantíssimo. Ó, ele abriu. Mas é importantíssimo você saber que você precisa definir o tipo, primeiro, o tipo. Então, esse é o primeiro cara que você tem que, né? Peraí. Então, o tipo é o primeiro. Primeiro, fechou. Depois que você definir o tipo, você tem que definir a forma que ele é. Depois que você definiu a forma, aí você parte para criação, create. Então, tipo, forma, create. Primeiro, tipo. Olha aqui, ó. E até para você pegar a ideia, olha isso aqui que legal. Vou fechar. Não preciso da tua space. Nem preciso, né? Properties também não se usa.
loucura, né? Como eu falei, aqui parece, apesar de você estar no ambiente CAD, esquece CAD, tá? Bem, e aí olha só que interessante. Vou abrir aqui o size parameters. É legal você entender ele, tá? Que aí você já vai pegar essa ideia do que eu falei, tipo, forma e o create. Então, digamos, vamos supor aqui que o que a gente vai criar nesse exemplo 1, você precisa dar às vezes uns 2 cliques juntos aqui para liberar essa tela, tá? Ó, eu quero criar, por exemplo, um junction structure. Junction structure é um PV, é uma não são estruturas de ligação, né? Alas, escadas, tudo estruturas finais, aí normalmente inlets, outlets, tá? Até eu utilizava as BLs como inlet, outlet, mas hoje eu estou utilizando o junction. Você vai entender, tá? Coloquei junction. Beleza, então eu defini isso daqui, ó. Ó, eu defini esse cara aqui, ok? Tipo, vou dar valida, esse botão é muito importantíssimo. Tá vendo aqui embaixo? Esse cara aqui embaixo? Pois é, olha só. Cliquei, olha o que ele está lá embaixo. E o mais legal, eu também esqueci de falar isso, mas ele abriu aqui para você mais caras. Vai acompanhando. Por quê? Esses caras aqui são parâmetros que são obrigatórios serem preenchidos. Ok? Definido o tipo, agora eu vou definir aqui, ó, a forma dele, o formato dele. Então, agora nós vamos definir o formato, que é esse cara aqui, ó, formato, que é a forma. Então, definir aqui como sendo um box, por exemplo, que é tudo quadradão, tá? Olha o que vai acontecer com o size parameters depois que eu clicar no sinalzinho aqui, ó. Acrescentou outros caras. Então, aí você agora está apto para criar. Só que saiba o seguinte: todos esses caras aqui criados nessa tela, então o FTH, o SBSH, SBSL, SBSW, SRS, tal, tal, tal. Esses caras são, assim, requisitos que sejam preenchidos. Só vamos ter esses parâmetros? Não. Teremos muito, muito mais parâmetros do que você está vendo aqui, ok? Então, agora que você entendeu que você tem que ter tipo, forma, aí você vai para a criação. Agora a criação é aqui onde vai explodir um pouquinho a tua cabeça, tá? Vamos lá. Vou para a criação aqui, ó. Vou para o modeling, work planes. E aí, meu amigo, minha cara amiga, work plane, esquece que você aprendeu de CAD agora, literalmente. Por quê? Porque se você tenta assimilar o CAD aqui, ou tenta fazer alguma ideia relacionada ao CAD, você vai se perder. E é normal, tá? Então é mais fácil você falar assim que é um submundo. É diferente, realmente. Então, recomendação, minha recomendação. Vamos aprender como se fosse um software novo aqui. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. É necessário nessa ordem de criação. Vamos colocar aqui, ó. É necessário que você compreenda primeiro o que é work plane. Work plane. É muito importante. Sem workplane você não cria nada. É necessário que você entenda, depois que você entender o workplane, é necessário que você entenda os constraints. Constraints, que são as amarrações que vai ser necessárias, são necessárias, né? Acho que a gente pode, por enquanto, né? A gente pode parar por aqui. Ah, tá. Vamos falar que a gente pode encerrar a aula de hoje falando sobre isso, né? Aqui, ó, que é o terceiro cara, que é sobre o modifier. Modifiers. Pois é.
Por isso que eu falei assim, esquece, vai, é mais fácil você falar, cara, é mais fácil, zero teu conhecimento para você aprender aqui do zero. Work Plane. Eu vou aprender o que, que é. Vamos lá, Work Plane. Eu vou clicar aqui e vou adicionar um Work Plane. Recomendação minha, tá? Eu já testei, já fiz, já validei, já fiquei, já caiu muito cabelo por conta disso. Isso você não encontra em nenhum tutorial. Assim, recomendação. Se você já viu isso aqui que eu estou fazendo é porque aprenderam comigo, tá? Então, Add Work Plane, recomendação. Coloquem o default. Default, é isso aí. Coloquem o default. Default. Muito bem. O default, ele é o quê? Tá? Vamos colocar aqui, e aí é muito importante que você comece a visualizar ele aqui, por exemplo, ó, em isométrico. Olha lá. O default, ele cria praticamente todos os seus work planes. E work plane nada mais é do que o plano de trabalho. Então, work plane, plano de trabalho. Hoje a gente vai aprender praticamente esses três caras. Constraints, básico, tá? Básico. Tem muita coisa para você aprender deles. Mas vamos aprender o básico deles. Então, work plane. Work plane, o que é? Planos, como diz o nome, né? Plano de trabalho. Trabalho. Tá. Esse plano de trabalho, você. Um exemplo. Ó, um exemplo. Se você está aqui, ó, no isométrico, tá? Você, que é o azul, né? Esse azul, vou até ocultar aqui, você pode fazer isso, ó, olha só que legal. Tá vendo? Esse azul se chama XY. Então eu vou vir aqui, botão direito, vou tirar o visible, né, do X, do ZX, vou tirar o visible do YZ. Pronto, fiquei só com esse cara aqui que eu desenhei. Muito bem, esse cara aqui, teoricamente, para quem já trabalhou com CAD 3D, fazendo uma breve semelhança, se você dá um extrude para ele, se você constrói um retângulo aqui e dá um extrude, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai extrusar para você um, um cara, essa é exatamente a ideia do workplane. O workplane, ele leva sempre em consideração o plano adjacente a ela. Então, por exemplo, ó, qual que é o plano que está aqui? O plano que está aqui são planos XY. Então, no Z, ele vai aumentar. Então, vamos pegar, por enquanto, esse workplane para trabalhar, ok? E aí, só para a gente poder entender. Então, vamos lá, rapidinho. Workplane. E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou criar aqui, inicialmente, as minhas amarrações e é onde entra o constraint. Então, vamos lá, o constraint. Então, constraints, até para quem já trabalhou com CAD 2D, sabe, mecânica, né? Mas isso aí é onde entra muito o conceito do inventor. Tá? Mas olha só, eu vou vir aqui no constraints, eu vou no CAD, eu vou criar aqui no meu plano, qual plano? No meu plano XY, vou adicionar, por exemplo, uma geometria retangular. Isso daqui vai ser a base do que você vai criar, não necessariamente já a criação. Então pense, você está estacionando o seu objeto, mas antes de estacionar, você precisa ter a base da onde você vai estacionar ele. Então você vai vir aqui, ó, você vai falar assim, ó, esse cara aqui eu vou estacionar ele aqui, ó, daqui para cá. E ele vai criar DDP-type ou P-type. Coloca aqui 20. Dá um regen. Pronto.
Você vai agora, nesse momento, travar todos esses caras. Você vai vir aqui e vai falar assim, ó, todas essas geometrias criadas, que são 4 pontos e 4 linhas, você vai vir aqui, botão direito e fixar. O que eu estou fazendo? Botão direito, F, tá? Fixei. Por quê? Porque agora, meu amigo, minha cara amiga, eu não mexi com constraint ainda, tá? Porque eu vou adicionar mais uma geometria de ponto e vou clicar em qualquer local. ESC. E agora sim, então o que eu quero fazer? Ó, eu estou criando, criei esses pontinhos, esses caras aqui, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou me certificar que a estrutura que eu for criar aqui, ela realmente seja no centro desse elemento que eu for me referenciar, porque isso vai servir de base, principalmente para que a sua estrutura lá na frente não fique perdida. Que é fato, se você já mexeu com Part Builder, fato que a sua estrutura saiu lá nos quintos dos Judas, né? Então, eu vou vir aqui, ó, qual o plano que eu tô, e olha o carinha aqui, ó, constraints, meu caro amigo, constraints. Constraints, eu quero constraints de quê? Vou colocar 2 constraints de midpoint, e você vai entender. Por quê? Ele vai pegar aqui, ó, eu vou pegar esse cara e vou pegar o meio entre essa reta e o meio entre essa reta. Para quê? Para ele que ele cruze, ele automaticamente vai colocar aí no meio. Então, ó, constraint de midpoint. Aí ele fala, qual é o ponto? Esse cara. Tá, então qual é as geometrias que você quer que ele seja meio delas? Eu quero que seja o meio entre esse ponto e esse. Ah, poderia ser o meio entre as retas? Eu acho mais seguro pelos pontos, tá? Novamente, constraint porque não está no meio ainda, porque faltou agora, ó, pegar esse cara, e aí qual geometria base? Essa com essa. E voilá, está feito, está referenciado e é um ponto fixo. O que você vai fazer com ele? Fixá-lo. Pronto, fixado. Então agora você já deu uma ideia sobre constraint, falamos especificamente de midpoint. Midpoint. Bem, aí agora que a gente falou sobre midpoint, nós vamos entrar aqui no próximo cara, né, que é o modifier. Só que antes de criar o modifier, eu preciso de uma geometria. Na verdade, até você chegar no modifier, você precisa aprender um outro cara, tá? Importantíssimo. Então, vou só recapitular. Você precisa aqui, são 4 caras. Work plane, constraints, né? Aí aqui você vai aprender sobre profile. Você vai aprender sobre dimension. E por último, aí entra o modifier. Percebe? Tem uma hierarquiazinha. Antes do modifier aí tem esses dois, profile e dimension. Vamos falar rapidamente para você, né? Tá dando o time da nossa aula de hoje. Vou falar sobre profile. Então vou vir aqui, ó, profile. Vou adicionar um profile. Lembra que era um retangular? Era um box, o tipo, né? Eu escolhi o tipo. Lembra, eu escolhi o tipo box. Então vou adicionar, vou fazer, né, jus ao que eu escolhi. Poderia ser diferente? Influenciaria nos parâmetros, né, futuros, tá? Não é recomendado. Então eu vou vir aqui, ó, profile retangular e vou desenhar ele de qualquer jeitinho aqui. E vou colocar aqui uma dimensão, ó. Dimension de... Ah, que legal isso, você entender, ó. A distância horizontal sempre em x, tá? Então olha o x aqui, ó. Então, a distância horizontal desse cara com esse, e aonde você quer colocar? Quero colocar aqui.
Digamos que seja 1000, sempre milímetros aqui, ok? E aí, ó, dimension vertical, porque agora é o Y. Então, desse cara para esse, clico aqui, 1000. Feito. Só que agora, meu caro amigo, minha cara amiga, você precisa jogar esse carinha no ponto, no meiozinho que você deu ali, tá? E você precisa amarrar para que ele não rotacione. Então, aí é onde entra dois constraints específicos que você tem que fazer. Então, o constraint que você vai dar aqui, ó, constraints de midpoint. Então, você vai falar assim, ó, eu quero... Ó que doido. Apesar de falar assim, eu vou selecionar esse ponto e vou levar esse cara aqui e esse. Parece que esse pontinho verde vai mover para lá, né? Mas não, porque o verde já está amarrado. Viu? Então, novamente, ó, constraint, midpoint, esse cara. Aí, esse com esse. Oh, que doido. Fiz aqui, então, um constraint com um profile, tá? Amarrei ele, e aí agora eu vou entrar no modifier. E aí o modifier, aí é onde eu tenho as extrusões, né? Então, path, eu tenho o transition, o cut, o subtract, enfim. Mas eu vou usar aqui inicialmente o extrusion. E no extrusion, eu vou até ocultar. Ah, tem mais uma amarração que eu preciso fazer. E essa é por segurança, tá? Porque eu já apanhei muito com isso. Constraint paralelo. Façam isso. Amarre esse cara aqui com um desse. Pronto. Tá amarrado. Por quê? Como é que eu sei que amarrei, Oswaldo? Constraints, olha só. Olha o último cara que você fez aqui, ele dá uma pré-visualização ali, ó, de quem com quem, tá vendo que legal? Tá. Bem, você pode nesse momento ocultar todas as suas geometrias, ó, eu não preciso delas. Normalmente, eu deixo o meu workplane acionado, né? Vou ocultar as dimensions também. Bem, feito isso, agora eu já posso dar um modifier, extrusion, clico nesse cara e aí agora eu quero o quê? Eu quero que esse cara cresça, né? Eu poderia fazer, não, eu quero vá para um outro plano, e aí tem uns gargalos aí que a gente vai ver lá para frente, importantíssimo quando você quer levar esse cara para um outro plano, principalmente quando envolve uma possível escada hidráulica, uma estrutura mais complexa, tá? Mas eu quero, por exemplo, um blind mesmo, flipar ele, porque eu vou extrusar ele flipado. Quando eu falo flipado é para cima, para cima ou para baixo? Peraí, vou dar o flip, se eu não me engano ele vai para baixo agora, se eu não me engano, mas o blind é o cara que dá é como se fosse o extrude do CAD, tá? Tá feito. Então, e agora você já vai ver que ele surge três possibilidades do que a gente chama de auto layout data, que é o ponto de inserção dessa estrutura. Só que isso a gente vai continuar na nossa próxima aula. Fechou? O que vocês acharam da nossa aula de hoje? Comenta aqui comigo, compartilha com seus amigos. Eu tenho a absoluta certeza que você, nessa sequência de aulas, não vai encontrar nada igual. É só aqui na CSBIM. Até a próxima, pessoal, e fique ligado na nossa próxima aula sobre Part Builder. E lembre-se, você vai ter o certificado da Autodesk para isso. Só na CSBIM. Até mais!